Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A Polícia Federal trouxe do Paraná o ex-diretor de abastecimento da Petrobras para depor na CPI mista que investiga denúncias de corrupção na estatal. Paulo Roberto Costa foi preso na Operação Lava Jato e estaria colaborando com as investigações, mas no Congresso só declarou que não tinha nada a declarar. Antes do depoimento, o Procurador-Geral da República esteve no Senado para entregar ao presidente Renan Calheiros o relatório de atividades do Ministério Público. Após o encontro, Rodrigo Janot disse desconhecer se Paulo Roberto Costa obteve o benefício da delação premiada, em que o réu colabora com a Justiça em troca da redução da pena. Mas, segundo o procurador, o acusado que faz esse tipo de acordo deve manter sigilo. A lei impede que qualquer pessoa se refira à eventual delação e a seu conteúdo. É isso, é imposição de sigilo legal. Paulo Roberto Costa chegou ao Congresso no início da tarde, escoltado por policiais federais. Pouco antes das 2h30, entrou no plenário da CPMI. Usava bigode e terno escuro, diferente de quando esteve na CPI do Senado há 3 meses. Na hora de falar, seguiu a orientação da advogada. Eu vou me reservar ao direito de ficar calado. O relator, que gasta em média 2 horas interrogando os depoentes, desta vez foi mais econômico. Fez apenas 5 perguntas, porque as respostas de Paulo Roberto Costa eram sempre as mesmas. Desculpe aí novamente, mas eu vou permanecer calado. Diante do impasse, a oposição apresentou um requerimento para que a sessão fosse secreta. A investigação só tem uma chance, é fechar esta reunião. Okay. Se não fechar, vai ganhar quem não quer investigar. A base aliada do governo conseguiu derrubar a proposta. Não há necessidade de fazer sessão fechada se o próprio depoente disse que ficará calado. Nas 3 horas seguintes, os parlamentares fizeram mais de 30 perguntas a Paulo Roberto Costa. Queriam saber se houve superfaturamento na compra da refinaria de se houve desvio de recursos da Petrobras e se políticos receberam dinheiro da estatal para financiar campanhas eleitorais. Novamente colocar aqui que eu não tenho nada a declarar. O presidente da CPMI disse que vai se reunir na próxima terça-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o ministro Teori Zavascki e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O senador Vital do Rego quer ter acesso a todos os depoimentos que Paulo Roberto Costa prestou à Polícia Federal e ao Ministério Público, principalmente os interrogatórios da delação premiada. Com os 3, certamente teremos resultados que possam dar a essa CPI a documentação tão necessária. Essa CPI está morta se nós não conseguirmos o compartilhamento da delação premiada com o Procurador-Geral da República e com o Supremo Tribunal Federal. A CPI tem mais de 100 pessoas que foram convocadas e não foram ouvidas ainda, e enquanto se conclui esse trabalho do Ministério Público e do Supremo para então encaminhar para nós esse processo da delação premiada, a CPI pode fazer investigações e pode chegar a conclusões que interessam ao conhecimento da população brasileira. Do Congresso, Paulo Roberto Costa voltou para a cadeia, mas pode ser chamado de novo à CPI mista. Eu não descarto que o Paulo Roberto Costa, em outro momento, depois que nós tenhamos inclusive as informações da delação premiada, retorne a esta CPMI para tratar sobre os temas da delação premiada. Hoje a CPI mista aprovou o depoimento de Meire Posa, ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, preso sob suspeita de lavar dinheiro desviado da Petrobras. O presidente da comissão de inquérito confirmou que vai propor que os trabalhos, marcados para terminar em 14 de dezembro, sejam estendidos por mais um mês. Eleições 2014. Para quem tem entre 18 e 70 anos de idade, votar é uma obrigação. Já para os jovens de 16 e 17 anos e os idosos que passaram dos 70, comparecer às urnas não tem nada de compulsório. É pura e simplesmente um direito.
Onésimo e Gersira estão juntos há 50 anos. Tiveram 4 filhos e 6 netos. Ele tem 74 anos, ela 75. Os dois se orgulham de terem participado de todas as eleições desde 1958 e se preparam para votar mais uma vez em outubro. Hoje eu penso mais no futuro dessa geração. Eu tenho a minha família que ainda está crescendo, existem crianças na família e eu penso muito no futuro deles. Esta é uma das razões primordiais, porque eu ainda tento fazer uma escolha sensata. Nós sabemos que há desenfreio nos políticos, naqueles que administram, muitas vezes são terríveis, e nós temos que colaborar. E mesmo com esta idade, eu me sinto no dever de colaborar com o meu país, pelo voto. Pela Constituição, os eleitores com mais de 70 anos de idade não têm obrigação de ir às urnas. Para eles, o voto é facultativo, assim como para os jovens com 16 e 17 anos. Essa estudante vai aproveitar o último ano com direito ao voto facultativo para não votar. A gente se revolta, faz manifestações, mas no final nada mudou. Então acho que eu não quero gastar o meu voto agora. Dados do TSE mostram que a participação dos jovens na eleição tem diminuído. Em 2010, eles eram 1,76% do eleitorado. Em outubro, serão 1,17%, o número mais baixo em 20 anos. Já a população idosa tem marcado mais presença nas eleições. Em 2010, cidadãos com mais de 70 anos representavam 7,5% dos eleitores. Neste ano, eles somam 9,9%. Para essa professora de estatística, a explicação para esses números está na redução da taxa de natalidade e no aumento da expectativa de vida do brasileiro. Gradativamente, nós temos gerações, ou seja, gerações de nascimentos que são cada vez menores. Então, eles vão chegar em idades de votar em menor número. Então, nós vamos assistir, já começamos a assistir a diminuição desse número de eleitores jovens e estamos assistindo o aumento do número de eleitores mais velhos. Entre quem escolhe votar, a vontade comum é de transformar o Brasil em um país melhor. Muitos jovens das manifestações de 2013 talvez não votem porque ainda tem um vácuo, ainda tem uma falta de representação. A nossa geração sente isso. Eu faço a minha pesquisa, assisto debates, participo dos debates quando é possível. Você não votar, além de ser um desrespeito com toda a população que participou da luta pra gente votar e o voto da mulher também, que foi um direito que a gente conseguiu a muito custo, é você ignorar assim, a esfera política, social. O voto também é facultativo para eleitores analfabetos. Senadores estudam incentivos para o uso de agrotóxicos naturais. A proposta, que está atualmente na Comissão de Agricultura, estimula a pesquisa e a produção de defensivos de origem animal. Além disso, os agricultores teriam acesso a linhas de crédito subsidiado e juros menores. Se virar lei, a proposta vai favorecer os produtores que se dedicam à agricultura orgânica. O Brasil ocupa o 3º lugar mundial no cultivo de alimentos sem o uso de pesticidas e fertilizantes sintéticos. Veja na reportagem de André Luiz Rego. O que era difícil de enxergar até poucos anos atrás tornou-se um movimento mundial. No campo ou na mídia, a agricultura orgânica frutificou. Muitos consideram a produção de alimentos sem agrotóxicos um dos pilares da chamada nova economia do século XXI. Ambientalmente correta, sustentável, saudável. Ela não interfere no ciclo natural do solo realizado pelos micro-organismos. Por não usar pesticidas ou fertilizantes, as propriedades orgânicas não contaminam o lençol freático, preservando os mananciais de água. Quanto mais gente tiver na cidade, mais essas pessoas são dependentes da água que vem de fora, do alimento que vem de fora,
E como que nós vamos gerar essa água de qualidade? Só tem um jeito, é gerando essa água no meio rural. Por quê? Porque na cidade a água toda que cai vai para o asfalto, vai para a boca de lobo, vai embora, não fica nos aquíferos. Essa água não é aproveitada. Em 2008, apenas 70 produtores orgânicos brasileiros comercializaram 58 milhões de dólares. Divino Fernandes produz morangos em Braslândia, município distante 40 quilômetros de Brasília. Nascido e criado no meio rural, Divino diz que praticar agricultura orgânica é retornar ao que os pais e avós já faziam cerca de 50 anos atrás. O segredo que a gente já sabia, né? No passado a gente fazia isso e não tomava muito conta disso, né? A gente hoje está fazendo o que a gente já fazia no passado, né? Que a gente acompanha bastante na natureza, fica observando, né? Você tem que estar acompanhando sempre, olhando a planta praticamente todo dia, né? Acompanhando como a natureza está agindo, né? na sua planta, né? No morango, especificamente no morango, a gente, no forte da safra, é 10 empregos direto para cada hectare de morango. O fruto do morango, ele é um fruto poroso, né? E a gente colhe praticamente todo dia. Então, quando se pulveriza, ele absorve todo esse produto que é indesejável que usa nele, ele absorve tudo. Então, se faz análise, vai aparecer quase 100%, né? Como vocês podem ver em volta, é cheio de barreiras naturais que ajudam, né? Tanto no controle de insetos, como ventos, que pode trazer alguma coisa indesejável à nossa lavoura, né? Quase invisível a olho nu, este pequeno ponto branco depositado na folha do morango é um grande amigo da plantação. Este é o ovo do bicho lixeiro, pequeno inseto que faz o controle biológico das pragas. Aqui você pode observar que está cheio de insetos predadores que não vão deixar aumentar muito a infestação de insetos indesejáveis, né? Tem essa sorte porque meus vizinhos em volta todos, nenhum planta, né, convencional. Então para mim é muito bom, né? Cada mês a gente percebe que a procura está aumentando bastante. Eu tenho percebido na nossa feirinha lá do Mercado Orgânico, na Ceasa, e você vê mesmo pessoas de poder aquisitivo assim até mais baixo tem aquela preocupação de comprar produtos orgânicos, né? Autora do projeto que institui a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural é a senadora Ana Rita. Se aprovada na Comissão de Agricultura e não houver recurso para a votação em plenário, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Esta edição do Senado Agora termina com imagens feitas pelos fotógrafos da Agência Senado. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite.